Olá a todos, a todas. É com muito prazer que nós damos abertura a mais esse episódio do podcast Fala Social. E hoje estamos com o professor Walter Chanes. Ele que é formado pela PUC Campinas em Ciências Sociais, com especialização em Globalização e Conflitos Internacionais, pela Universidade Federal de São Paulo. Muito boa tarde, Walter. É Boa um tarde. prazer tê-lo aqui conosco. Pode. Rosa, então boa tarde a todos que acompanham o podcast. Eu sou o Walter, né? Estou aqui hoje para acompanhando a entrevista de vocês aqui e poder contribuir da melhor forma possível para trazer informações e para a gente poder abrir um diálogo aí com quem está nos ouvindo ou está nos vendo pela internet. Legal, então, Walter. Hoje nós vamos falar sobre política. Eu percebo que na nossa sociedade, na nossa cidade em específico, as pessoas têm um pouco de dificuldade de ter a compreensão de conceitos políticos. As pessoas, com acesso à internet, esse advento dessa discussão massiva sobre política, as pessoas falam muito, mas parece que faltam alguns conhecimentos, né, básicos no, por exemplo, o que é política, como isso funciona. Então, Walter, você que entende, formado em ciências sociais, você pode responder para nós o que é política? A gente pode dar uma contribuição razoável, né, da política. O conceito de política vem de polis, né, lá da Grécia Antiga, o cidadão que habitava a polis, os homens livres que participavam, né? A política ela é uma ciência sem a qual nós não podemos viver em sociedade. É, tudo é política. Se eu não me engano, tem uma frase do Cícero, né, que fala que aqueles que não gostam de política serão governados, ou seja, dominados pelos que gostam. Então, a política é muito importante para que a gente possa desenvolver a nossa sociedade, para que a gente possa colocar em pauta os desejos e os anseios, né, da população como um todo, sabendo que a gente vive numa sociedade que ela é plural, né? Nós temos diferenças ideológicas, religiosas, diferenças de gosto, e com a política nós temos a possibilidade de trazer respeito, né? Construção de alteridade. Eu acho essa palavra fantástica, alteridade. Muito se fala em empatia hoje nas escolas, mas a empatia ela é pequena perto da alteridade, porque a alteridade seria eu me colocar no lugar da Patrícia, não apenas tendo empatia por ela, mas procurar enxergar o mundo da forma como ela enxerga, enxergar o mundo da forma como foi construído o mundo para ela. Isso é alteridade. E eu acho que a política ela pode nos fazer enriquecer esse processo. O que nós vemos ultimamente não é isso, né? O processo de polarização que vem acontecendo não só no Brasil, mas no mundo todo, né? Essa coisa maniqueísta do bem e do mal, eu acredito que isso aí é deletério, né? Isso é quase que um processo doentio para a sociedade. Nós temos que entender que aquele outro que pensa diferente de mim, de repente ele pode estar muito mais perto de mim em condições socioeconômicas, desejos e anseios, do que aquele que está do meu lado defendendo a mesma narrativa que eu. Eu acredito que a política ela pode contribuir muito para o cidadão, para a cidadã, né, para as pessoas, para que elas possam se educar e reeducar a sociedade. Você falou uma coisa muito interessante sobre essa luta de bem e mal, o que não representa de maneira alguma o que é a política efetivamente e os anseios da sociedade, né? Na realidade, nós entramos num debate que não faz muito sentido para a política em si. Mas antes de entrar sobre esse assunto, eu gostaria que você falasse o que é, então, esse bem e esse mal, essa esquerda, essa direita que o pessoal fala tanto, o que é efetivamente? Porque muitas vezes eu vejo pessoas falando sobre esquerda e sobre a direita e, novamente, não faz sentido, não é algo palpável, né? Então, a questão todos os conceitos eles vão sendo deturpados, né? Quem, quem vai adquirindo conhecimento e pode fazer o mau uso também, né? O conhecimento, a sabedoria é você fazer o bom uso do conhecimento, né? Agora, você pode ter um grande nível de conhecimento e você fazer um mau uso, fazer um uso para dominação, para manipulação.
O conceito de direita e esquerda surge na Revolução Francesa, né, no parlamento. Quem era a direita? A direita eram os nobres, os donos de terras, aqueles que estavam ligados ao rei, né? A alta burguesia, mas não a burguesia mercantil, mas aqueles que sobreviviam é, do trabalho do resto da população. E a esquerda representava profissionais liberais, trabalhadores artesãos, advogados, médicos, escritores, escultores. A esquerda representava o povo, aqueles que não detinham poder econômico, mas que precisavam trabalhar para subsistir. Daí surge o conceito de direita e esquerda, porque daí no parlamento, quando iam discutir, os que estavam na esquerda defendiam os interesses dessa camada social e os que estavam na direita defendiam os outros interesses. Ah, mas hoje não é assim. Calma lá. Estamos discutindo sem anacronismos, né? Estamos discutindo a Revolução Francesa. O conceito surge lá. Depois, como vai se desenvolvendo a sociedade em cada lugar específico, na Alemanha, na Inglaterra, depois vem para o Brasil. O Brasil, se nós observarmos, quem trouxe para o Brasil os movimentos anarquistas e comunistas foram os espanhóis e italianos. Foram eles, a grande greve de 1917, que teve inclusive em Sorocaba, foi trazida por eles, né? Que eles vieram trabalhar nas lavouras, depois adentrar a indústria. E eles viram, né, que crianças trabalhavam, crianças morriam, crianças perdiam os braços, né? Eu não estou nem falando do negro, tá? Porque o negro é uma outra questão que eu acho que o Florestan Fernandes tem, o Silvio de Almeida também, quando tem o racismo estrutural, eles tratam muito bem essa questão. O negro foi marginalizado. Quando se fala marginal, outra palavra que é muito usada pela grande massa, né? A palavra marginal não é bandido. A palavra marginal é quem vai viver às margens. Sim. Então, o negro, quando ele é liberto, lá na Carta de 1888, e depois com o processo da República, né? O Marechal Hermes da Fonseca, depois o Floriano Peixoto. Quando o negro sai, ele é liberto, ele não tem condição nenhuma de ter subsistência. Então ele vai habitar onde? Às margens da sociedade. Ele vai habitar, que hoje nós conhecemos como favelas e tal. Sim. E aí, quando eles iam ao centro para se ó, aquele rapaz, o marginal ali, né? É da margem, ele não pertence ao nosso núcleo, ao nosso ciclo. Sim. E então, quando a gente pensa em direita, esquerda, a gente pensa conceitualmente na Revolução Francesa, mas nós temos que retomar também como se foi construindo isso durante a nossa história, nosso período histórico, né? A luta por melhores condições de trabalho, a luta por inserção de alguns grupos sociais na universidade, nas próprias condições de trabalho. Ora, veja, a mulher só vai poder votar no Brasil em 1932. Você fala, pô, então é só os homens que votavam quando foi feita a República, 1888. Então, de 88 a 32, pós-golpe de Getúlio, foi lá que as mulheres puderam votar. Então, quando se fala em direita e esquerda, tem que pensar na luta política. Esquecer a narrativa e identificar na luta quem é o grupo que está lutando para que eu possa caminhar livre, para que eu possa fazer valer o artigo 5º da Constituição. Sim. Mas, Walter, você falou bastante sobre essa questão da direita, né, protegendo os nobres, protegendo os interesses dos nobres, representando essa classe, formada por essa classe, e a esquerda representando uma classe abaixo, né? Toda esse emaranhado de pessoas, né? Formado por profissionais liberais, artesãos, enfim, uma infinidade de pessoas. Hoje a gente vê a direita, quando a gente fala de direita, a gente pensa bons costumes, a tradição, cristianismo, muitas vezes. Quando a gente fala de esquerda, as pessoas imediatamente pensam em movimento gay, libertinagem, coisas assim, de uma forma bem vulgar mesmo, dizendo vulgar no sentido do comum, do povão, né? Muitas vezes a gente percebe o pessoal dizendo
Ah, porque a esquerda é imoral. A que você julga essa transformação que ocorreu na sociedade brasileira para chegarmos a esse ponto? Esse processo não ocorre só no Brasil, né? Ocorre também na Alemanha, ocorre na Inglaterra, na França, nos Estados Nos Unidos. Estados Os Estados Unidos Unidos, é muito sim. mais forte que a gente, né? Diga-se de passagem, o país mais rico do mundo, Estados Unidos, é o país que mais tem moradores de rua no mundo. Mas, assim, a deturpação, né? Eu falo com deturpação, mas eu falo empobrecimento do discurso. Tem uma frase muito interessante do Gramsci, né? Que ele fala em hegemonia, construção de hegemonia, né? Do intelectual orgânico. O que acontece é que as narrativas elas vão sendo construídas e o indivíduo ele não consegue se desfazer. E eu acho importante, né? Assim, o que é ser conservador, o que é ser progressista hoje? Eu vou falar para você, eu na economia, eu sou progressista, super progressista. Quero que todo mundo tenha direito a ter carro, casa, ter direito a trabalho, a empreender, a poder fazer aquilo que bem lhe aprouver para a sua vida. Como indivíduo, com as minhas crenças, com os meus valores, eu sou conservador. Mas eu sou conservador, mas não no aspecto de querer interferir na tua vida. Eu quero conservar aquilo que para mim é rico, que para mim é sagrado. Mas se para você não é sagrado aquilo, eu não vou lhe impor isso. Eu acho Sim, que falta um pouco de maturidade, né? Então, quando se cria essa coisa entre o bem e o mal, essa dicotomia, né? De que existe o bem e o mal, ele existe. Mas ele também está dentro de todas as pessoas. Você pode usar conhecimento para o bem como para o mal, como para dominar as pessoas, né? Para criar um processo que eu falo da hegemonia. O que nós vemos hoje, assim, um grande arrebanhamento, né? De pessoas simples, pessoas humildes, que são trabalhadoras, trabalhadores, estão nas igrejas, e às vezes eles não tiveram condição de ter conhecimento, de ter lido bons livros, né? E algum esperto, alguma esperta, sabendo que tendo esse conhecimento, consegue arrebanhá-los, né? Trazer para cá, "Ó, essa narrativa aqui é verdadeira, nós somos o bem, eles são o mal." E eu não acredito que exista isso. Eu acredito que tem que ter consenso em alguns aspectos, e mesmo que haja dissenso, mas que haja coesão para que a gente possa respeitar o direito do outro. Então, considerar as pautas dos homossexuais, as pautas como isso da esquerda, eu acho que é uma contradição, né? Até porque, se a gente observar, hoje, eu não tô falando aqui de uma forma pejorativa, né? O que tem de pessoas, de homossexuais dentro das igrejas, né? Tem muitos homossexuais lá reprimidos, homossexuais, líderes, músicos, músicos, principalmente na né? área da E música, às das vezes a artes, sim. pessoa tá ali e a pessoa não pode se colocar porque tem uma pauta, mas ele é homossexual e tá lá, Sim. né? Então, o que que se defende numa sociedade justa, mais igualitária do ponto de vista político é que as pessoas tenham respeito pelo outro. Lógico, quando se fala em liberdade, eu vi nos últimos anos, liberdade de expressão, tem que tomar muito cuidado. Liberdade é muito mais responsabilidade. Liberdade, eu gosto de Jean-Paul Sartre, quando ele fala, né, nós estamos todos entrelaçados. A minha liberdade de expressão, ela tem que estar dentro do contexto ao qual eu não venha ferir o direito do outro. Sim. Eu não venha ferir a Patrícia, ou quem quer que seja. Então, eu posso ter liberdade de expressão, falar assim, eu não gosto disso. Opa, peraí, eu posso falar que eu não gosto. Só que, se isso for um crime, eu estar falando isso, porque é direito da defesa do negro, do homossexual, do indígena, eu vou ter que pagar por isso. Eu vivo em sociedade. Ninguém está acima da Constituição Federal da República. Nenhum cidadão, nenhuma cidadã. Então, liberdade de expressão é responsabilidade com as leis do seu país, com os seres humanos do seu país, com respeito à pluralidade. E que seja dito, porque muitas pessoas acham que a liberdade é eu poder falar o que eu quero. É eu poder pegar uma minoria lá e esculachar uma minoria. Eu poder falar que tem que matar porque pensa diferente de mim. Isso não é liberdade. Isso é crime, isso é incitação ao ódio. Mussolini e Hitler fizeram isso.
na Itália e Alemanha, há 100 anos atrás. Olha que loucura, né? Nós estamos discutindo coisas de 100 anos atrás, que elas estão se repetindo. Sim, E eu vou mais longe ainda. Muitos dos nossos, consideramos valores, eles são medievos. sim, Essa coisa do bem e do mal, vamos queimar quem não é católico, né? sim. Isso aí da Inquisição, isso é medievo. Então, pensar uma sociedade mais justa, eu não vou nem falar igualitária, que nós não somos iguais. Nós somos diferentes, isso é muito bom. Mas justa que eu falo do ponto de vista para que todo indivíduo possa sobreviver, para que todo indivíduo possa exercer sua profissão, fazer suas escolhas, nós temos que entender que a minha liberdade ela tem um limite, do mesmo modo que a liberdade sua, de outro indivíduo. E dentro da política, isso foi deturpado nos últimos anos, nas últimas décadas, não só no Brasil, mas no mundo todo, no sentido de que nós somos o grupo do bem, então tudo que não dialoga com nós é o oposto. Não existe só dois lados, né? Tem um outro autor que eu gosto de citar, que é o Michel Foucault. Tem um livro Sim. dele chamado A Microfísica do Poder. Que dentro dos espaços de poder, tem microespaços de poder Sim. também, né? E as diferenças se desenvolvem, né? O Paul Singer também tem um livro, A Classe Operária Brasileira, acho que da década de 50, que ele fala isso também, né? Não igual o Foucault, mas ele fala no sentido de classes, né? Que tem as subclasses dentro das próprias classes. E nós temos que entender que onde nós estamos pisando é muito mais complexo do que apenas uma narrativa onde você coloca dois polos e quem não é de um é de outro. Isso é muito complexo. Nós temos que entender, olhar para o lado. Às vezes aquele que eu estou combatendo, ele pode ser muito mais parecido comigo do que aquele que está na trincheira ao meu lado. Com certeza. E isso que você colocou nesse final é muito interessante. Eu queria desenvolver mais esse assunto contigo, porque você trouxe à baila essa questão daquela pessoa mais simples, né? Que acaba sendo trazida para esse discurso que muitas vezes vai contra ela própria, vai contra os seus próprios interesses. Eu já vi, por exemplo, pessoas que são de religiões de matriz africana, com esse mesmo discurso que vai contra ao que ela é, né? Porque o que essas pessoas de religiões de matriz africana, elas são vítimas de um racismo religioso, né? E ela constrói um discurso que vai contra a sua própria religiosidade. A que se deve isso, Walter? Por que que essas pessoas não buscam se identificar com um discurso que abarque mais os seus próprios interesses? É importante falar isso, porque assim, o ser humano do passado, lá da período pré-histórico e da antiguidade, ele não separava a religiosidade, né? A religião fazia parte do ethos, inclusive ethos produtivo dele, né? Então tudo para ele era o que se chama de oferenda, era produzido, então era produzido para Deus, né? Deus que dava força, a terra que plantava, né? Você plantava na terra em determinado momento e colhia. Com a modernidade, a formação dos estados novos, né? Com o processo do humanismo na Europa, foi se dividindo esse processo, né? Então hoje nós falamos, tenho religião tal, né? Mas eu tenho a profissão tal, eu tenho que fazer. Não. Em como se divide isso aí, o indivíduo ele acaba caindo num discurso de que ele desconsidera todo o processo originário. Eu vou lá sei lá, no terreiro de Umbanda, a Umbanda é o sincretismo, né? Entre catolicismo e candomblé. Surgiu em 1906, a primeira religião verdadeiramente brasileira, a Umbanda. Sim, Surgiu no Rio de Janeiro. Derrubaram há pouco tempo o casarão lá, que era o terreiro. E aí o indivíduo, ele desconsidera, quando ele faz isso, ele desconsidera o processo histórico do surgimento daquilo que ele diz crer. A espiritualidade para as religiões de matriz africana, para as religiões de matriz indígena, esse processo, ele não está desconectado com o processo produtivo da própria natureza, né? Está conectado. E quando você tem uma prática na qual essa narrativa você vai contra
os grupos que lutaram para que esses grupos, para que essa religião ascendesse, você está indo contra a própria história. É um desconhecimento, eu chamo de alienação, né? Você coisifica, você coisifica aquilo, né? Você enxerga só como espiritualidade e não como luta. Você pega os próprios movimentos católicos, né? Tem as fragmentações na teologia da libertação, tem os grupos, né? Então todos eles têm um segmento de luta que vem lá dos santos, São Francisco de Assis, dos jesuítas, daqueles antigos que vieram para cá e estabeleceram no país, no próprio continente, essas lutas, e elas continuam. Apesar das mudanças políticas, sociais, elas continuam. Então, o que acontece? O indivíduo ele acaba se deslocando da história. E isso é uma culpa do nosso processo educacional também. Eu vou falar da educação porque eu vou falar como ator de teatro, que eu sou há 20 anos, tenho trabalho, né? Você fala, por que que o Brasil é um país tão rico culturalmente, né? A região nordestina brasileira é a região culturalmente mais rica que existe, né? Uhum. O descendente nordestino que está nos ouvindo aqui, tenha orgulho do seu estado, tenha orgulho da região. Os grandes escritores, João Cabral de Melo Neto, né? Ariano Suassuna, Dominguinhos, o próprio Hermeto Pascoal, a, como que fala? Nossa, o Gonzagão, né? A música, a cultura, a literatura nordestina é fantástica. Por que que eu tô falando isso junto com a educação? Porque nós criamos na nossa história, os últimos 80 anos, né? Uma forma de desacreditar ou descreditar a nossa literatura, a nossa música, a nossa arte, né? Aquele movimento modernista lá de 1922, que é antropofágico, que vai para a Europa e traz e ressignifica, a gente traz e significa o que aconteceu nos últimos anos, nas últimas décadas, foi que ah, as pessoas começaram a dar muito valor para aquilo que vinha de fora e subvalorizar aquilo que é nosso, né? A nossa cultura. E por que que eu falo educação? Porque a própria escola, que é o laboratório, né, da estrutura social ali, onde se formam os cidadãos e cidadãs. A própria escola foi culpada nisso. Não o professor, o diretor da escola. Eu falo as políticas públicas, por isso que é importante a política, né? As políticas públicas em torno da escola, né? Visaram enfraquecer. Eu vejo assim, por exemplo, hoje, em plena luta do movimento negro, né, do movimento LGBT, a história da África. A história da África já pode ser dada na escola desde 2008, 2009. Eu falo como professor de história também. O recorte que nós temos para falar do processo da história da África é menos que 2 aulas. São menos que 2 aulas Durante todo. durante todo o processo. Né? Qual é a visão que o europeu tinha da América e da África? Pô, era a visão do europeu ainda. Isso que é etnocêntrico ainda. Sim. Então, nós temos uma população, porque eu falo do nordestino, porque a maioria da nossa população, ela é preta nordestina. É. E o interessante é que o que menos se estuda, apesar de ter uma cultura riquíssima, de ter muito material, o que menos se estuda é a origem desses ancestrais. De onde vieram, o que produziram, o que passaram, o que fizeram. É como se tentasse ocultar da própria população a verdade sobre a sua história. E aí o processo de alienação é mais fácil, né? O processo de arrebanhamento é mais fácil. Eu ignorantizo a massa, né, para poder dominá-la, né? E conquistar para dominar. Isso é muito perigoso. Então, quando você fala das religiões matriz africana, tal, que as pessoas vão contra, elas não vão contra, às vezes, por maldade. Elas vão contra por desconhecimento. Inclusive também porque talvez os terreiros, e isso eu não vou fazer uma crítica, porque, com todo respeito à espiritualidade, né? Já fui, eu adoro os meus amigos, minhas amigas de terreiro. Quero mandar um abraço para eles, para elas. Os terreiros, eles praticam a espiritualidade, mas tem pouco praticado a história, as formações, porque tem que ter formação política. Mas não tem nada a ver, tem a ver. Nós temos que dar formação política para que o indivíduo seja cidadão daquela polis,
para que ele integre aquela polis, né? Formação política acerca dos orixás, da espiritualidade, para que ele possa entender o porquê que ele obedece aquele ritual, né? Por que ele faz aquele rito, o porquê da pipoca, o porquê do milho, né? O porquê disso. Não só numa questão espiritual, porque isso lhe é dado de acordo com a sua crença, mas para que ele conheça historicamente e para que historicamente ele se fortaleça também nos grupos que não são, e quando perguntarem a ele o porquê, ele explique isso aí. Todos nós, todas e todos, temos condição de sermos mestres. Todos. E para ser um bom mestre, tem que ser um bom aprendiz. Para ser um bom mestre, tem que ser um bom aprendiz. E aí você só é um bom aprendiz quando você começa lá desde o começo mesmo, né? E quando tá errado, a gente retoma, assumir o erro, né? Fala, tô errado com isso aqui, com aquilo, eu vou assumir e vou rever essa minha parte de história. Eu tenho 43 anos de idade, vim de família pobre. Comecei a trabalhar com 12 anos de idade. Minha mãe faxineira, meu pai operário, todo mundo em casa trabalhou muito, vivendo de aluguel e família muito pobre. E a, eu acho que eu valorizo muito, agradeço muito a Deus, ao Criador, por ter nascido pobre, né? Porque eu aprendi nesse decorrer, lógico que não sempre foi assim, né? Teve momentos que eu me revoltei, e aí agora eu tô entendendo que só é possível chegar naquilo que eu cheguei, que eu tô gostando dessa minha versão, porque por tudo que eu passei, né? Então, conhecer sua história, rever sua história, assumir os erros, né? É construir, reconstruir sempre que for necessário, tendo seus valores, mas também respeitando os valores dos outros, né? Nem tudo que é bom pra mim também é bom pra Patrícia. Sim, com certeza. Então, eu acredito que é isso. Eu acho que pro movimento das igrejas que eles advogam, né? Sem querer, eles advogam contra a luta dos seus ancestrais, talvez seja muito por falta de conhecimento social e histórico. E a escola peca nisso. Quando eu falo escola peca, eu não estou falando instituição escola, estou falando sociedade, né? A Sim, nossa educação, porque eu também sou educador. Você também é educadora. Nós educamos um podcast, nós educamos na nossa casa, na nossa vizinhança. Não é só o prédio escolar, né? E a nossa escola, ela vem contribuindo para que a gente tenha um mau entendimento, às vezes, das origens daquilo que a gente segue. sim, com certeza, Walter. Walter, você muito falou sobre a educação e nesse contexto todo ainda, eu lembro de uma frase de Paulo Freire, né? Que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é o oprimir, né? Nesse contexto, até que ponto você percebe isso dentro da política e na sociedade nesse contexto que nós estamos abordando? A citação de Paulo Freire é importante. Então, Paulo Freire também eu vou fazer só um ênfase. É um indivíduo também muito mal entendido, né? O cara é estudado na Suécia, em Harvard, na França, e as pessoas criticam ele por falta de conhecimento. O Paulo Freire apenas era um indivíduo que ele queria, através da educação, que todas as pessoas tivessem liberdade. Liberdade de empreender. Hoje a educação fala muito em empreendedorismo. E empreender é importantíssimo. Você não precisa empreender para você ser empresário. Eu empreendo no teatro, né? Eu sobrevivo da educação e do teatro, mas eu empreendo. Cada um ano eu faço uma ou duas peças. É, o... Quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é virar opressor, é quando o indivíduo ele para de raciocinar e ele cai na narrativa de que existe um modelo de sucesso. E não existe modelo de sucesso. Cada um cria seu caminho, né? Então, eu trabalhei em muitas empresas, né? Eu não gosto de falar, eu fui químico durante 10 anos na indústria. Eu Verdade? cheguei a ser chefe no laboratório químico, depois fui para uma multinacional, trabalhei como analista. E eu lembro quando eu passei para encarregado nessa empresa que eu trabalhei, Nossa, muito mas não pouco. tem nada a ver com você. Eu não É, consigo imaginar você eu, fazendo eu isso. sou um homem de laboratório, eu sou um homem de experimentos, de trabalho, né? E eu lembro que quando eu passei para encarregado do laboratório, todo mundo falou: não, agora você vai ter que se vestir diferente, tal, tal, né? E eu almoçava com a peãozada, 10h40 da manhã. E aí, não, assim que almoçar uma. Eu falei, não.
E começaram a ficar bravos, que eu falei, não, eu falei, vou ficar do mesmo jeito, né? Eu tava fazendo ciências sociais na época, eu tava lendo é, Paulo Freire, tava lendo Weber, Marx, tava lendo Wright Mills e Florestan Fernandes. Eu falei, não, eu falei, eu vou continuar do mesmo jeito que eu tô. Eu só mudei uma forma de cargo. Até criei um sistema lá que é um sistema baseado no Augusto Boal. Olha que legal, né? Onde falou Freire, eu lembrei da química. Eu criei um sistema que o Augusto Boal usou no teatro, que é o sistema Coringa. Hum. Todos os atores faziam todas as personagens. E eu criei nesse laboratório, trabalhei 7 anos, 2 anos e meio, o sistema Coringa. Que desde do aprendiz lá do estagiário até eu, que era o encarregado, todos sabiam fazer as mesmas funções. Que Todos faziam. legal. E eu criei esse processo, né? Com eles. Então eu não fui aquele pá de fazer, de ser o patrão, o chefe, até porque eu só era trabalhador, cara. Classe trabalhadora, né? Tá num cargo, um extrato assim, mas é trabalhador. Então você não precisa para você fazer funcionar uma coisa, você ser opressor. Não preciso agir igual o patrão para ser o patrão. Eu preciso ter firmeza naquilo que eu falo. O respeito você consegue com as suas atitudes, né? Sim. Hoje acabou, hoje não existe mais patrão, hoje é líder. Acabou aquele cara que manda fazer. Hoje um pequeno empreendedor, ou um médio empreendedor, você pega o Abílio Diniz, né, que acabou de morrer. O Abílio Diniz era esse tipo de cara. Tava junto com os caras ali, tava acompanhando o Antônio Emílio de Moraes, a CBA, né, a Heloísa Helena do Magazine Luiza. Trabalhei no Magazine Luiza Que até legal. 2004. Eu falo assim porque eu trabalhei em muitos lugares, então eu falo com uma tranquilidade sobre liderança. Trabalhei em lugares também que não foram legais para mim, né? Que eu cheguei fui bem oprimido, né? Pessoas. Então, esse tipo de fala do Paulo Freire, encontrei essas pessoas Uhum. nesses lugares, né? Que achavam que é oprimindo, que é sufocando, que é mitigando, criando um burnout no indivíduo, que criando esse tipo de ação, você ia ter resultado. E não é. Então, penso eu, de acordo com a minha experiência, com aquilo que eu já vivi e que eu vivo, que esse sonho quando a educação não é libertadora, Paulo Freire está coberto de razão. E isso ele traz o Vygotsky, que traz o Makarenko da Rússia antiga, né? O Makarenko trabalhou, foi o primeiro, um dos primeiros a trabalhar com meninos que cometiam crimes, né? E na Rússia, naquela Rússia stalinista, e não eram levados para os gulags, mas eles iam levados para grupos, espaços onde eles trabalhavam e se formavam cidadãos ali. Então eles passavam por uma reforma, né, educacional ali. Eles eram educados, eram alimentados, aprendiam música, aprendiam dança, aprendiam teatro, aprendiam um ofício para depois serem reinseridos em sociedade. E isso funcionou. Esse livro é maravilhoso, chamado Poema Pedagógico de Anton Makarenko. Eu O vou nome- até anotar É, porque, nossa, para mim é importantíssimo é isso. o Poema Pedagógico de Anton Makarenko. Então, Paulo Freire bebeu desses indivíduos. Por isso que eu falo, nós não podemos. A roda não surgiu comigo, não surgiu com a Patrícia, né? Muitas pessoas já pensaram e trabalharam, né? Eu tenho o dever apenas de resguardar, de ser conservador. Aí que eu falo do conservador, né? De resguardar o que é belo, o que ajuda a construir, ser um guardião daquilo para que eu possa agregar no momento sócio-histórico no qual eu vivo. Então a educação ela tem um papel primordial. Hoje nós vemos as escolas, eu dou aula de oratória também nas escolas. As escolas com cursos de empreendedorismo para o jovem. Legal. Eu acho excelente. Eu acho excelente. Nós não tivemos isso, né? O jovem aprender a mexer com impressora 3D, ou um curso de oratória, música. Eu nunca vi tantos jovens nas escolas como eu vejo hoje mexendo com instrumento musical. Jovens que são escritores. Hoje as escolas têm essa possibilidade, as escolas de período integral, por aí vai. Eu só vejo que nós temos que contar isso para o jovem, mas também dar a ele a consciência de que a vida não é uma ilusão dentro da internet, o mundo real é outra coisa, tem que dar uma formação política para que ele possa entender que com o conhecimento que ele vai adquirir, ele vai ter que construir a partir da sua realidade, a partir do respeito com a sua origem, né? E não virar as costas para aquela origem dele. Porque senão aí você vira isso aí, né? Então agora eu sou opressor. Então
eu era pobre, morei na favela, apanhava, tal, tal, então agora eu vou ser o cara rico, tal, tal, então agora eu vou pisar em quem tá lá. Não deu certo, né? Deu certo pra ele economicamente, tá? Beleza, mas não deu certo do ponto de vista social. E quando ocorre um fracasso desse, é um fracasso geral, né? Quando um professor ele sabe que um jovem se tornou um bandido, uma pessoa sem caráter, ou mesmo que não se tornou bandido, mas se tornou sem caráter no processo de oprimir o outro, ele sabe que ele reconhece que ele falhou em algum ponto. Sim. Eu, enquanto jurista, eu costumo dizer isso, que a prisão de uma pessoa, esse estado caótico social que vai se formando, é um atestado de fracasso da sociedade como um todo, não é daquele indivíduo em específico, né? Eu, às vezes, tendo a acreditar que algum dia a gente vai ultrapassar essa sociedade punitivista e vamos ter uma sociedade, conforme você citou, que terá uma integração maior das pessoas, a pena vai ser visando a reintegração da pessoa e Sim. não o isolamento, né? Isso daí é importantíssimo. Mas nesse contexto que nós estávamos conversando, Walter, a gente fala muito de educação, até pela sua área de atuação, é algo importantíssimo realmente falar, ler a política pelo viés da educação. E você percebe, Walter, alguma ligação entre a formação das escolas como são hoje, o surgimento da escola, né, que a escola surge com a invasão dos portugueses e a educação forçada desses portugueses sobre os povos nativos brasileiros, e a partir daí tem também o processo de pulverização, eu diria, universalização das escolas, na qual as mulheres foram muito trazidas para esse ambiente escolar para serem não professoras, mas as tias, né? Para agirem como as mães do cidadão brasileiro, desses homens que formariam o Brasil numa visão extremamente misógina. E percebíamos também homens nos cargos de direção, de coordenação das escolas e mulheres na função somente de ser a mãe, né? A mãe que não pode cobrar por salário digno, a mãe que não pode fazer greve, né? Porque ela não faria isso com seus próprios filhos, que são os alunos. Então, nesse contexto de escola, de formação em escola, você percebe alguma ligação na nossa formação política com isso, a situação da sociedade atual com toda essa questão? Ah, sim. O processo escolástico, ele é antigo, né? A escolástica ela é da Idade Média, né? A própria Igreja Católica, ela, Sim. ela cria esse mecanismo de educação, essa educação que nós temos de professor na frente, tal, tal, né? Na Uhum. Grécia tinha a ágora, tinha os espaços. Bem, é, me dói os ouvidos quando eu vejo alguma pessoa, às vezes de mais idade, falando assim, ah, porque o mundo sempre foi assim. Não, meu irmão, desculpa, o mundo não sempre foi assim. Hoje, por exemplo, se eu chegar na rua e falar pra uma mulher, falar, você é uma vagabunda, você é uma puta, me perdoe a palavra, eu vou preso. Sim, Há 20 anos atrás eu não era preso. é verdade. Por que que eu fui preso? Porque tem uma lei Maria da Penha. Sim. Tem uma lei. Então o mundo não sempre foi assim. As coisas mudam. E só mudam através da luta, né? A educação, ela tem ela é patriarcal. Sim. Ela é patriarcal porque os espaços de domínio no mundo são dos homens, né? Os homens governam, os homens controlam. Então a educação, ela forma para que o povo sirva a esses homens. Uma educação libertadora. O que seria uma educação libertadora? Uma educação onde o indivíduo ele tem capacidade de pensar por si só e compreender essas teias e tramas, né, que criam os espaços de domínio. Eu tenho muita fé. Eu sou um cara. Eu não sou otimista. Eu sou um realista sonhador. É. Eu sou um realista sonhador. Eu não vou falar que vai estar assim, não. Eu sei como está, que está difícil, mas eu tenho que ter consciência do que eu tenho que plantar
de pensar do que eu estou plantando e para onde que eu vou chegar. Isso é uma forma de empreender. Empreender na sociedade. Eu estou fazendo um trabalho no qual eu não vou ver o retorno desse trabalho. E eu nem quero ver o retorno. Eu gostaria de ver, mas eu nem quero ver esse retorno para mim de uma forma material, mas eu queria ver materializado na sociedade o retorno daquilo que eu faço. Então, quando você pensa na educação, nessa forma escolástica, da própria igreja, das universidades, que já está mudando bastante, as escolas têm mudado, mas hoje as escolas elas estão na Revolução 4.0 já, né? Da Revolução Industrial. A Revolução Industrial começa lá com Ford, depois passa para o toyotismo. Nós estamos numa outra revolução agora, tecnológica. E nessa revolução tecnológica, muitas profissões vão cair. Tem até um instituto, que eu li no livro do Rui Braga, da USP, sobre Revolução 4.0, né? A uberização do trabalho. A uberização do trabalho, né? Uma empresa chamada Ernst Young, né? Ela fala que até 2024, que é agora, mais de 50% das funções que surgiram nos anos 2000 já não vão existir mais. Porque as mudanças tecnológicas são muito grandes. Uhum. O empresário, o trabalhador tem que se adaptar a essas mudanças, né? Hoje se fala até de você pegar o Uber e você pagar direitos trabalhistas, porque é verdade. Aquele motoboy que vai levar para você a sua pizza, ele não tem seguro de nada. Sim. Se ele quebrar a perna, e eu sei disso aí porque nós ajudamos muitos amigos com cesta básica na pandemia, que caiu, machucou e na chuva. Tem que ajudar, que não tem seguro nenhum. Ah, mas ele podia guardar o que ele ganha, mas, gente, é muito pouco que ele Não, é ganha. impossível. É muito pouco. As pessoas têm que ter essa consciência de falar, ó, meu, porque eu acho que às vezes, Patrícia, eu vou desabafar. Eu acho que é uma falha moral tão grande, uma falha moral tão grande e uma falha moral de alienação de alguns indivíduos. Quando eu olho para uma pessoa ali que ganha pouco, que é pejotizado, tal, tal, eu chamo ele de empreendedor, empreendedor de si mesmo, ele é o empresário de si mesmo. E quando a pessoa olha para essa pessoa e fala de uma maneira, tipo, sabe, que vai estourar pipoca, o milho vai virar. Pessoal, vocês têm que se colocar no lugar desse cara, Sim. sabe? O cara que tá pegando latinha não é empreendedor. É. Ele não tem função, ele não tem seguro, ele não tem capital. Isso que é muito louco, pessoal, capital. Sabe o que é o capitalista? O capitalista é aquele que tem o capital de giro maior do que ele tem acumulado. Esse é o capitalista. Sim. Ele gira muito mais ao mês do que aquilo que ele tem acumulado, a casa, o carro, que não é capital, aquilo é propriedade privada. Uhum. O capitalismo é quando o cara tem o giro mensal maior do que aquilo que ele tem. Ele nunca vai se preocupar em perder aquilo que ele tem. Sim. Porque o giro econômico, o capital dele é muito maior. Não tem como a gente que é empreendedor, amigos meus também que empreendem, não tem como a gente achar que a gente é um capitalista. Uhum. Porque se a gente quebrar na cadeia ali ou der uma crise econômica, a gente vai ter que trocar o carro. Ou vai ter que vender a casa e comprar um apartamento. Vai ter que tirar o filho da escola particular e colocar numa escola pública. Sim. Vai ter que deixar de comer 2 vezes por semana num restaurante e passar a comer mais em casa. Então, esse é o empreendedor. É diferente do capitalista. O Eike Batista perdeu milhões, mas duvido que ele deixou de tomar os vinhos de 8 mil, 9 mil que ele toma até hoje. Não deixou. Não. Ele perde 2 bilhões, mas a qualidade de vida dele, as roupas que ele veste, os restaurantes onde ele come, o vinho que ele bebe é o mesmo. Ele pode escolher, entendeu? E quando você olha para o empreendedor e o motoboy, e você coloca ele na mesma linha que um Abílio Diniz, duas coisas, ou você está sendo muito alienado, Sim. ou você está sendo mau caráter e está sendo Desonesto. uma pessoa que está usando uma narrativa falaciosa para manipular os outros, o que acontece muito com o coachinismo hoje, Sim, sim. né? Não estou colocando uma crítica de forma a ofender as pessoas, mas que as pessoas possam se rever, Sim. sabe? Porque isso reflete muito. Porque esse jovem que acompanha rede social,
esse jovem que está na escola, se ele é iludido, ele vai chegar nos 30 anos um dia. E ele vai olhar para trás. E você tem que ter noção que esse jovem pode ser aquele jovem que pode trocar o seu soro quando estiver no hospital lá nos últimos momentos. É o jovem que vai preparar seu alimento. É o jovem que vai dirigir o ônibus que você vai tomar ou que vai trocar o pneu do teu carro, né? Tudo tem reflexo, tudo volta. Sim. Tudo volta. Então, eu falo assim, mas a molecada não quer aprender regra de três. Eu falei para um professor uma vez, sei lá, essa molecada não quer aprender regra de três. Só que se ele não aprender regra de três, quando a senhora estiver internada com 89 anos de idade lá no hospital, o médico pedir para o enfermeiro, falar, eu quero 0,3 ml de potássio. Ele não sabe fazer regra de três, ele vai aplicar 0,3. E você vai morrer. Pelo amor de Deus, eu falei, é uma brincadeira que eu tô fazendo, mas é muito real isso aí. É muito. Nós estamos construindo uma sociedade que quando nós fomos incapazes de andar com as nossas próprias pernas, é a sociedade que vai cuidar da gente. Sim. Essa sociedade, esse grupo vai cuidar da gente. Então nós temos que pensar muito bem no bem-estar desses jovens, para que eles consigam construir com carinho uma carreira, ter uma vida salutar e ter uma vida plena, para que a gente possa dar o mínimo para eles dos valores que a gente recebeu e também dos valores que nós não recebemos, mas que gostaríamos de ter. Sim. Eu acredito que é isso. Nós temos que zelar muito bem. Então, quando o motoboy sofre dele passa fome, essas pessoas elas estão trabalhando numa precarização, num sistema precarizado, e eu não olho para isso, eu estou sendo conivente. Bem, tem pessoas que vão falar assim, não, eu sou a favor, tá? Beleza, meu irmão, eu respeito a sua visão, né? Respeito sua visão. Mas saiba que tudo tem retorno. Tudo tem. O que eu falo tem retorno. O que eu faço tem retorno. Eu tenho que todo momento caminhar em sociedade, usando minha liberdade, meu direito de ir e vir, mas sabendo que eu tenho que plantar boa semente, né? Se eu plantar cretinismo, eu vou colher cretinismo. Mentira, falácia, se eu tenho ânsia do poder, eu também vou sofrer com pessoas que têm ânsia do poder. Sim. Eu vejo que é isso, né? A gente pode construir um mundo melhor, sabendo que a gente, respeitando o espaço do outro e respeitando a vida do outro, né? Temos que respeitar a vida. Pouco se fala na vida, né? A gente fala muito economia, né? Mas e a vida? Quem gera economia é a vida. O capitalismo não gera economia. Quem gera economia é o trabalhador. Sim. Sem o trabalhador não há economia. Sem o homem que planta o feijão, o homem que colhe o feijão, o homem que ensaca, o homem que transporta no caminhão, o homem que pega lá na estiva, lá no porto, o homem que coloca na cesta no mercado, o vendedor, a caixa, eles que giram a economia. É o trabalhador que gira a economia. Então, a vida, se a vida está preservada, se a vida é respeitada, nós temos uma boa economia. Sim. Eu vejo, essa é minha humilde opinião. São valores que eu construí ao longo do tempo. Respeito quem pensa diferente. Mas não vou mudar minha posição. Respeito também no sentido de que essa pessoa ela não venha falar um absurdo, né, meu? Falar uma contradição. Até porque eu tenho, há muito tempo, olhado com embasamento científico, né? Não tenho olhado um país de uma forma falaciosa. Você pega Sorocaba. Sorocaba, em 1992, tinha 180 mil habitantes, 200 mil habitantes. Sorocaba hoje tem mais de 800 mil. Sim. Nós estamos falando de 30 anos. A cidade cresceu 4 vezes. Sim. A tessitura social mudou. Hoje, 45% dos sorocabanos são nordestinos ou descendentes nordestinos. Nós temos uma cultura nordestina muito forte, né? Alguns grandes empreendedores sorocabanos são nordestinos. Aqueles empreendedores que ficavam no centro de Sorocaba nos anos 80, anos 90, eles eram filhos de espanhóis, italianos, que tinham ali alguma... Hoje não, cara. Hoje você tem a feirinha do terminal, grupos, pessoas, grandes empreendedores. Grandes, grandes mesmo assim. Então mudou a tessitura, né? Uhum. E isso muda a cultura, isso muda as relações de consumo, muda as relações de produção, muda as relações até de lidar com a própria vida. E é importante enxergar, por que eu falei isso aí? Por causa que nós temos que olhar cientificamente para as coisas. Olhar cientificamente, entender como que se forma uma tessitura, né? Em que ponto que está, quais são as contradições que essa tessitura apresenta. Às vezes você fala assim,
uma cidade igual Sorocaba, que grande parte é de filhos, netos de nordestinos, e uma cidade que... E aí você vê o nordestino falando mal do Nordeste. Quem construiu São Paulo foi nordestino. Sim. O metrô, o metrô que tem em São Paulo, pô, os nordestinos. Tem até um filme chamado O Homem que Virou o Suco, que é importante, que é com o José, aquele artista que foi preso agora, José Dumont, é o Homem que Virou o Suco, que fala ó, dessa realidade. 1980. O nordestino construiu Brasília. Então nós temos, Sim. olha, estamos falando de origem, estamos falando de tessitura. O respeito com a vida, o respeito com a minha história. E olhar cientificamente é olhar como que isso aqui se construiu, como isso se desenvolveu. Tem condição de falar em que ponto que a gente vai chegar daqui 20 anos? Não, não tem condição de falar em que ponto que vai chegar. Mas temos condição de trabalhar para que isso se desenvolva da melhor maneira, né? Sim. De uma maneira justa, né? Para esses jovens que estão na escola, os que ainda vão nascer, porque eles tenham condição plena de construir a sua vida, de construir uma cidade, de construir um país, e de zelar também pelos idosos, que seremos nós. Seremos nós, idosos na mão deles, Sim. como os nossos idosos estão nas nossas mãos. Esse ciclo ele se repete. Sim. A maneira que é o ciclo natural da vida. A maneira de como você age nesse ciclo é que é cultural, que aí a gente pode pensar, falar como vai ser. Mas nascer, viver e morrer é o ciclo natural. Sim. Agora, como vai ser isso aí, só a gente que pode construir. Sim. E no contexto aqui da cidade de Sorocaba, que é uma cidade extremamente conservadora, como você vê toda essa discussão política que nós estamos travando aqui hoje, Val? Sorocaba é uma cidade. Sorocaba é uma cidade, sempre foi uma cidade pobre, pobre, pobre de maré, maré. Eu gosto muito de pegar essa frase de um grande pensador para a cidade, que é o José Rubens Incal, né? Sorocaba é uma cidade sempre foi uma cidade pobre, economicamente, né? Tá rasgada e tal. A riqueza que tem em Sorocaba, assim, o que é rico de história, vem lá do tropeiro, né? Vem das feiras de Muares, né? Rio Grande, que estendia do Rio Grande do Sul, vinha para cá e sim, fazia vice-versa, que era local de passagem. Então, Sorocaba enriqueceu é, é, um pouco nesse processo de comercialização, com as feiras de Muares, tal, tal. Sim. Só que Sorocaba, se a gente começar a pensar na cidade, 1870, 1890, 20 anos ali, né, quando o Brasil está entrando no processo da República, Sorocaba foi uma das últimas cidades do Brasil a acabar com a escravatura. Sorocaba tinha feira de escravos nas praças. Né? O escravo de Sorocaba, de algum senhor, quando ele fugia muito, você vai para Campinas, onde a escravidão era mais cruel. Campinas era cruel, uma cidade cruel também. Sorocaba tem um pouco desse tropeirismo, que é desse mateiro, né? Que reserva a sua religiosidade. Depois, com a vinda dos espanhóis, italianos que trazem outras ideias para cá, que Sorocaba é uma cidade têxtil, né? Manchester paulista, né? A Sorocabana se desenvolve por isso. O Mailasque, ele cria Sorocabana em briga com a Ituana. A Ituana cria um ano antes, 1872. Ele, se não me engano, se não me erro a data, ele cria para poder escoar algodão para a Inglaterra, né? Porque quando teve a Guerra de Secessão dos Estados Unidos, o sul dos Estados Unidos parou de enviar algodão para a Inglaterra precisava de algodão, então começou a se beneficiar algodão nessa região para mandar para a Inglaterra também. O Brasil envia algodão para a Inglaterra. Então, é uma cidade que tem um potencial têxtil, um potencial industrial muito grande de desenvolvimento. O conservadorismo, esse é muito louco de você tentar entender ele. Porque sempre existiram os grupos de domínio. Os altos grupos de domínio e depois os médios grupos de domínio. Os médios grupos de domínio, eles se acham alto, né? Tem muita gente de médio grupo de domínio e fala, não, Sim. porque não, você não é elite, filho. Os altos grupos de domínio tá na mão de 4, 5 indivíduos ali, 5 indivíduos que eu falo famílias. Sim. O resto é médio, Sim. que reza a cartilha e procura manter um status, porque é aquela zona diafragmática, né? Eu tô aqui na zona diafragmática,
Então, para eu me manter aqui, eu vou só ficar aqui com esse aqui e fazendo embaixo. Eu vou tocar aqui, lá em cima eu não toco. Lá Sim. em cima eu sigo valores. E Sorocaba é uma cidade conservadora, talvez por esse aspecto, né? Uma cidade que se construiu trazendo muitas crenças, né? Uma cidade de passagem. Sorocaba é uma cidade de passagem. Baltazar Fernandes, quando chega aqui, ele estava com 60 anos já. Ele já estava velho. E homens igual ele não viviam mais que 55, 60 anos naquela época. Sim. Aí você fala, né? Porque, sim, não vou puxar saco, nada. Vamos pensar cientificamente agora, né? Como que um homem consegue sobreviver a isso, né? Então, ela reserva muita história. É uma cidade que reserva muita dor, muita opressão, escravidão, né? O processo que foi feito com o João de Camargo, enquanto ele foi vivo, né? O desprezo que tiveram por João de Camargo, um grande homem na cidade, né? Um grande monstro João Soares. Tem muitas figuras históricas fantásticas. Salvadora Lopes, Sim. né? O movimento negro, quantas pessoas do movimento negro em Sorocaba, né? Então, é... e quando se fala em conservador, eu não vejo que Sorocaba é conservadora. Porque se fosse conservadora, conservava a memórias dessas grandes pessoas. Eu acho que talvez seja mais reacionária. Sim. Sorocaba não é conservadora, Sorocaba é reacionária. Conservador vou conservar o que há de bom na história da minha cidade, os indivíduos que lutaram, as indústrias têxteis, os operários da Sorocabana. Se Sorocaba fosse conservadora, a Sorocabana estava em pé até hoje, os prédios da Sorocabana, que é o espaço que nós estamos lá na Paula Souza. Sim. Sorocaba não conserva nada. Sorocaba é reacionária em alguns aspectos, mas conservadora não. Pode ser em alguns costumes católicos, tal, mas eu falando assim, conservadora no sentido geral não é. Porque conservar é pegar o que há de bom na história, pegar aquilo que valeu, aquilo que foi a construção e valorizar isso. É, tem algum museu? Vê se em Sorocaba tem, além do Museu da Ferroviária, tem o Museu da Indústria Têxtil, que foi tão importante para o crescimento social da cidade. Vejo o Museu do Quinzinho, nós tem, é o museu histórico, né? Mas cadê o museu dos nordestinos que vieram construir Sorocaba? Uhum. Museu da Cultura Nordestina em Sorocaba, o Museu dos Grandes Empreendedores Sorocabanos, os grandes nomes da cidade. O Matarazzo, né? Conde Francisco Matarazzo começou com meio quilo de banha aqui em Sorocaba. Então, eu estou falando de homens, mulheres que lutaram, né? Salvadora Lopes foi a primeira vereadora em Sorocaba. Então, conservar é conservar o que há de bom, conservar aquilo que transformou a história. E eu não vejo isso. Então, eu sinto que Sorocaba não é uma cidade conservadora. Ela pode ser uma cidade reacionária, né? Com dificuldades de aceitar coisas que não estão no escopo daqueles que têm o domínio político e econômico, né? O que diria, o que eles não têm cognição para ver, né? O que eles não têm cognição para ver, talvez os incomode. Então, sai, né? Mas conservar é diferente. Eu sou conservador e sou progressista. Conservador nos meus costumes, conservador no teatro que eu faço, conservador no respeito aos meus pais, aos meus mestres, aos meus amigos. Isso eu sou conservador. Conservo o abraço, conservo com os meus alunos quando eu falo respeitar o próximo, é, é conservar essas coisas boas. Mas como economia, como construção social, eu sou progressista. Eu quero progresso. Está na bandeira do Brasil. Sim. Tiraram o amor por princípio, né? Colocaram ordem e progresso. Na bandeira da República, ordem e progresso, Sim. né? Que vem lá do Auguste Comte, no positivismo. Sim. É. Então, ser brasileiro, respeitar o símbolo nacional é ser progressista. Eu quero progresso. E o que é progresso? Progresso é condição de vida para que todo cidadão e cidadã subsista financeiramente, espiritualmente, com a sua fé, com os seus valores. Isso é ser progressista. Então, nesse aspecto, eu sou progressista. Sim. Acredito que é isso, né? Agora, não só Sorocaba, mas algumas cidades que dizem conservador não são conservadoras. Até porque não conserva o néctar, né? Alguns espaços só são conservadores. E de algumas coisas não conservam. Muitas coisas na arte, na cultura, que foram construídas foram demolidas com o tempo. Eu vejo uma coisa assim, que é uma coisa que me dói muito o coração.
os galpões da Sorocabana, ali onde estão, né? Eu estive lá por 6 anos trabalhando com o Luciano, montei 2 espaços teatrais, montei uma peça sobre escravidão lá, O Amor de Benedita, em 2013. Agora estamos na Paula Souza, né? Todo mundo fala, o trem em Sorocaba. O poder público, vereadores, ex-vereadores, nunca se preocuparam. O trem, só falam. Não tem nenhuma política. Hoje tem alguns que pensam que estão pobres, mas estou falando, não tem uma junção. Se fosse conservadora, eu, vereador de direita, me uniria a uma vereadora de esquerda e falaria, nós temos diferenças, mas vamos reconstruir aquele espaço. Quando ocorrer isso aí, eu vou acreditar que Sorocaba é uma cidade conservadora que quer conservar, mas não é conservadora, Sim. é reacionária. E é reacionária e olha para o próprio umbigo, alguns indivíduos. Então, o que eu penso nesse momento é que não só em Sorocaba, mas várias cidades do Brasil, várias pequenas cidades do Brasil, o processo é esse. A narrativa também enganou as pessoas, né? Ser conservador não é conservador. Sim. Você pode ser conservador nos costumes e progressista na economia. Ou, aliás, você que é empresário, você não quer aumentar seu capital? Você quer progresso? Você é progressista. Sim. Ou você quer estacar do jeito que tá? Você quer progredir, você não quer ter mais... Eu tenho 500 funcionários, eu quero montar uma outra empresa, eu quero colocar mais 200. Tá? Você não quer progresso? Você é progressista, você trabalha pelo progressismo do seu negócio. Sim. É muito importante, né, o resgate dos termos, né, das terminologias que a gente está fazendo, né, nessa ocasião, porque eu costumo falar para as pessoas com quem eu converso, nos locais para onde eu vou, que eu falo exatamente isso. Eu sou uma conservadora, né? É, quando a gente fala, quando tem pessoas de direita que me falam assim. Você é revolucionário. Eu falo, não, revolucionário é você. Eu não sou revolucionária, porque a Constituição Federal, no seu artigo 1º, fala que o Estado brasileiro, o objetivo principal do Estado brasileiro é a erradicação das desigualdades de raça, de gênero, religiosa, regional. Você está conservando a Eu estou Constituição. conservando a Constituição, então eu falo, não. Quem é o revolucionário é você. Você que está querendo apagar a Constituição. Você que está indo contra ao texto legal. Eu estou querendo conservar. E todo cidadão e cidadã tem que ser guardião da Constituição. Sim. Não é porque tal candidato vai contra o que eu penso, tem outros valores, que eu vou rasgar, não. Para prejudicar ele. Negativo. Graças a Deus temos 3 poderes, né? Eu acho legal do Montesquieu, né? O espírito das leis, a formação do Estado moderno com os 3 poderes. E isso vem da Revolução Francesa, passa pela Inglaterra, Estados Unidos, Brasil. Graças a Deus temos 3 poderes. Com erros e acertos temos 3. Você imaginou na mão de um indivíduo? Nossa. Então, nós temos que ter... Isso já existiu, né? Já o poder existiu. na mão de um indivíduo e não deu certo. Não vai dar certo, né? Nunca vai dar certo. A democracia, embora ela esteja engatinhando ainda no Brasil, e acho que no mundo todo, ela ainda é o que é de melhor pra gente, né? Democrácia, né? Governo do povo, onde eu possa me manifestar, eu possa escolher um representante, mesmo que ele não seja eleito. Sim. E se o outro foi eleito, eu, no dever de cidadão, guardião da Constituição, tenho que respeitar. Sim. Respeitar a vontade daqueles que votaram nele. Porque eu estou respeitando meu irmão, meu sobrinho, meu pai, meu vizinho. Eu respeito. Foi eleito dele? Tudo bem. Eu vou respeitar. Nós temos que ter essa consciência, porque é uma infantilidade muito grande. Eu falo de infantilidade, não da infância, da coisa boa da infância. Eu falo da maldade da infância, que é aquela coisa de você machucar e não saber que está machucando, sabe? Tem problema, né? É meio hedonista. O cidadão hoje, muitos negros na política, né? Muitos indivíduos na política, eles são hedonistas, eles querem o deles. Não é assim, meu irmão. Não é assim, meu irmão. Temos que respeitar a escolha da população. Mas vai escolher. Tem problema. Nós já pagamos coletivamente, né? O ônus. Sim. Por exemplo, olha a pandemia, né? Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre um presidente ou outro, eu não vou. Eu acho que isso aqui a gente tem material. E acredito muito na justiça. Porque eu, não sendo jurista,
eu não sendo juiz, não tendo cabedal técnico para julgar, como que eu vou falar que fulano e tal é criminoso ou não? Quem tem que fazer isso aí é uma pessoa técnica, desenvolvida para isso, que leia o que foi feito. Para eu não ficar inventando em podcast, ficar inventando em vídeos aí. Olha que absurdo. Pô. Não, eu sou jurista. Eu analisei o processo de rabo a cabo. Eu analisei tecnicamente. Então, qual é meu cabedal para falar sobre isso? É outra coisa que a gente precisa aprender, abrir a boca, a gente tem certeza das coisas. É? Sim. O ouvir é ouro, falar é prata. Então, assim, o que eu posso contribuir, né? A gente está falando podcast. Eu posso falar daquilo que eu conheço. E aquilo que eu conheço tem um limite também, que é um limite que está na minha cognição, que está no meu grau de estudo. Não quer dizer que eu conheço tudo daquilo que eu estou falando. Pode ser que eu tenha autores que eu não tenha lido. Pode ser que tenha funções que eu não experimentei. Eu tenho que ter essa capacidade, essa integridade, né? O que está faltando hoje, Patrícia, na sociedade nossa, geral, é integridade. Integridade. Integridade que começa lá na casa. Pelo pai, pela mãe, mesmo estando errado, eu assumo meu erro. Eu tenho que ensinar ele o que é integridade. Sabe? E na política nem se fala, né? Na política, essa coisa do vai pra lá e vai pra cá através do interesse, isso aí já denota a grande falta de integridade, né? O fisiologismo, pra mim, ele é falta de integridade. O fisiologismo. Mas é importante que se governe, que se faça política com consciência, né? Então, por que eu mudei pra lá? Porque agora tem que criar um grupo hegemônico. Beleza, vamos criar. Mas que as pessoas saibam disso. Não que você esteja defendendo aqui hoje e amanhã você vai defender lá e você começa a atacar aqui. Isso é falta de integridade. Por que eu fui pra lá? Fui pra lá por causa de um interesse específico no qual nós vamos lutar para construir. Agora eu acredito nisso. Mas eu não vou demonizar esse espaço que eu já estive. Não, me faz parte, mas calma, né? Como se agora eu fosse uma pessoa de santidade. Agora eu achei a verdade, né? Agora eu descobri a verdade. Agora eu estou no caminho da verdade, no caminho do bem. Não. Não, não, não. Errar. Eu vou te respeitar se você errar e você assumir teu erro. Eu vou te respeitar Sim. muito mais do que você tentar escamotear isso dando um ar de santidade e de bem. Eu vou te respeitar muito mais. Qualquer criança de 5 anos vai te respeitar muito mais. Sim. Walter, partindo para o fim já, eu quero que você fale sobre o seu espaço cultural, sobre o seu trabalho. Ah, tá. Sou ator há 20 anos, né? Comecei com Mantovânia nos anos 2000. Sou fundador do Grupo Manto. Fundei o Grupo Manto junto com o Rodolfo, com o Thiago Oliveira, com o Dyer. Depois veio o Luciano, depois veio Eli, André Correia. Então nós temos um grupo com 21 anos aí de história. Nós já inauguramos tantos espaços em Sorocaba. O Teatro de Arena, que está jogado ali atrás da prefeitura, nós inauguramos em 2003, reinauguramos ele, arrumamos inteiro. Fomos depois para a Biblioteca Municipal Infantil, montamos a tenda, a primeira tenda de circo, a família Malhone do Circo Guaraciaba. Também tá aí, o Zé Rubens saiu agora, não sei como tá o espaço lá, mas não vai bem nas pernas. E depois nós fomos para os galpões da Sorocabana, os primeiros galpões ali perto do Largo do Líder. E agora estamos no grupo da Paula Souza, junto com o Movimento de Preservação Ferroviária e com o Docas Lounge Bar, que é um bar muito bacana. Diga-se de passagem, sexta, sábado rola muito som, é muito bacana, com o Fernando. O Grupo Manto está lá nos galpões da Paula Souza. Nós já fizemos uma sala teatro que agora também vai sofrer mudanças. Fizemos peça no vagão de trem, que é o Estações. Viajamos com a peça para algumas estações no estado de São Paulo pelo PROAC. E agora, com esse espaço novo, revitalizando, arrumando, tendo acessibilidade, né? Eu vou montar uma oficina de teatro que ela é específica de formação de atores, que eu vou trabalhar o teatro dos operários anarquistas do século XX, mas com um foco específico na mulher anarquista. E não vai ser um teatro panfletário. A minha intenção nem é criar o panfleto, mas é entender a tessitura na qual esse povo vivia.
E então vai ser uma oficina, que dessa oficina ela vai surgir um texto trabalhado com atores para ser apresentado para a sociedade como devolutiva, né? Porque isso é importante dizer, quando você recebe uma verba pública ou está no espaço público histórico, você tem que dar uma devolutiva, né? Aquele espaço é espaço de fruição, né? Sim, E tem que dar uma devolutiva para a sociedade. Nós temos esse dever, né? sim. E eu vou montar essa oficina. Provável que agora para o mês de abril fica antenado o Grupo Manto de Teatro de Sorocaba, junto com o Movimento de Preservação Ferroviária, né? Com o Eric Mantuan e todo o povo lá, e o Doca Lounge Bar. O Grupo Manto hoje nós estamos, tá eu, ele André Correia, Rodolfo Amorim, Luciano Leite, Patrícia Nolasco, Clara Nolasco, o Osival Búfalo. Então a gente tem um grupo já que está trabalhando, sempre traçando metas aí para devolver para a cidade aquilo que lhe pertence, né? Sim. Eu me construí aqui, me formei como homem, como cidadão, fui forjado aqui. Eu tenho que dar uma devolutiva para essa cidade. É o sentido da minha vida. E é isso, o Espaço Cultural da Paula Souza. É a Rua Paula Souza, 420, atrás do Colégio Santa Escolástica. Para quem passa pela Dom Aguirre, vai ver aquele monte de vagão parado ali, é naquele espaço. Muito legal, Walter. Muito obrigada pela sua disponibilidade, pela conversa. Com certeza serviu para nós aprendermos muito contigo, É isso. muito relevante. Nossa, eu agradeço imensamente mesmo. Muito obrigada também a todos que nos assistiram, pela disponibilidade também de passar esse tempo conosco e até a próxima.